Atos dos Apóstolos, capítulo 23, no versículo 11. Vamos ler, queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler? Amém? Apenas um versículo, apenas o versículo 11 do capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Diga assim comigo: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Só esse versículo. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos, nós te bendizemos e glorificamos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus, todos quantos aqui nesta noite adentraram, mesmo às vezes, meu Deus, com o propósito de não vir aqui, Senhor, mas aqui nós estamos, Pai, nessa noite, e nós queremos receber a tua preciosa e boa palavra, Pai, para aquecer os nossos corações. Deus, fala conosco, Pai, fala com cada um. Meu Deus, vai tocando em cada vida, vai, Deus, alicerçando, meu Deus, vai aliançando a cada vida, a cada um, Senhor, para que nós possamos a cada dia, Senhor Deus, mais, e que nesta noite, Deus, nós possamos receber a palavra revelada do Senhor ao coração do teu servo, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, queridos? Eu quero dar um tema à mensagem dessa noite: passando pelas dificuldades com Deus. Passando pelas dificuldades com Deus. Queridos, se existe passando pelas dificuldades com Deus, também existe passar pelas dificuldades sem Deus. Existe os dois termos. Mas o tema desta noite é passando pelas dificuldades com Deus. O que é dificuldade, queridos? Vamos tentar entender o que é dificuldade. Dificuldade é tudo aquilo que é difícil de fazer. Dificuldade é tudo aquilo que é difícil de fazer. É dificuldade. Dificuldade é aquilo que não é fácil. Dificuldade é diferente de tempestade, é diferente de crises, é diferente de problemas. Dificuldade é tudo aquilo que não é fácil. Dificuldade é tudo aquilo que atrapalha a realização de alguma coisa. Dificuldade é o que se considera trabalhoso, o que é difícil. Tudo isso, os caracteres e os adjetivos de dificuldades colocados e explanados aqui, queridos, não impedem a tua bênção de chegar. São dificuldades. É tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que é difícil, tudo aquilo que não é fácil, tudo aquilo que atrapalha a realização, tudo aquilo que é trabalhoso, mas não é impossível, queridos. E, queridos, se nós olharmos para esta palavra, para esse versículo, nós olhamos e vemos aqui o apóstolo Paulo, o homem chamado para pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele estava em dificuldade. O apóstolo Paulo, nesse momento, estava em dificuldade. Ele estava passando por problemas, estava passando por realizações. Os fariseus, jeruseus, estavam com problemas, estavam querendo matá-lo. A situação que se levantaram como barreira para que o apóstolo Paulo parasse de pregar o evangelho. Nesse ponto aqui, ele se encontra encarcerado. Ele se encontra com uma dificuldade para resolver. Ele se encontra com um problema para resolver. Mas os momentos de crise, queridos,
Momento de crise é o momento em que nós aprendemos, é o momento de nós crescermos. Momento de crise, momento de dificuldade, é que nós aprendemos, é onde que Deus nos leva para o lugar aonde que Ele está único conosco, aonde que nós temos a plena certeza de que Deus está conosco. Paulo estava vivendo um momento de crise, momento de dificuldades. Quem não tem dificuldade nesse dia a dia, queridos? Nesse mundo pecaminoso, nesse mundo perverso, nesse mundo que as pessoas valorizam as outras por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas são. Um mundo onde que vidas estão perecendo, vidas e famílias estão sendo destruídas, e que são dificuldades que são colocadas no dia a dia. Dificuldade de relacionamentos, dificuldades financeiras, dificuldades várias que nós possamos citar e dizer aqui, queridos, quantas e quantas dificuldades que nós vivemos. Queridos, o apóstolo Paulo estava passando por um momento difícil da vida dele. Momento de dificuldade, momento tribuloso. Momento difícil, queridos, e aqui, o que me chama a atenção, que essa perseguição contra a sua vida, a perseguição dos judeus contra o ministério dele, queridos, era um tempo oportuno que ele viesse crescer. Ele sabia em quem ele estava crendo, ele sabia em quem ele estava olhando, ele sabia que ele não estava nas mãos de homens, ele sabia que ele estava nas mãos do Todo-Poderoso. E aquele que havia liberado uma palavra para ele, uma palavra profética à vida no caminho de Damasco, havia liberado uma palavra que ele seria muito usado, por que me persegues, Paulo? Por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então tem todo aquele questionamento, tem todo aquela aconselhamento de Deus para Paulo, e ele se encontra nesse momento onde que as dificuldades para que o evangelho pudesse ser pregado. Queridos, essa dificuldade aqui, o governador, o sumo sacerdote, o imperador ouviu a palavra de Deus por intermédio do apóstolo Paulo. Em todos os momentos, eu gosto muito, querido, de um versículo que está na Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É um versículo que, queridos, todas as coisas, mesmo nas dificuldades, nós aprendemos e tiramos o bom exemplo para nossas vidas. Tudo é um aprendizado, tudo é um aprender com Deus. Nesta manhã nós tivemos aqui o café da manhã com a igreja. Queridos, que palavra, que louvor, que momento único que nós tivemos aqui, queridos. Aonde que Deus falou por intermédio do vaso, aonde que Deus falou de maneira especial para cada um de nós. E assim Deus continua falando para cada um de nós nesta noite, e continuará falando todos os dias de nossas vidas, se assim nós o quisermos. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra. E Deus quer que nós tenhamos fé, porque sem fé nós estamos no sal. Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus sem fé. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador para aqueles que o amam e temem. Queridos, quando que o apóstolo Paulo, ele se encontra aqui nesse momento, ele passa por todo o tribunal, ele passa por toda ali a corte, ele passa pelo sinédrio, e o sinédrio tenta fazer algo para tirar a sua vida. Mas a Bíblia, nem no seu contexto, nem no seu pretexto, diz que Paulo, em momento algum, ele teve medo dessa situação. Embora estivessem tramando a tirar a sua vida,
embora alguém dos próprios judeus estavam jejuando, haviam feito o propósito de não comer e nem beber nada até o momento em que tirassem a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo sabia em quem estava crendo. Ele sabia qual era o chamado, ele sabia aquele que estava proporcionando vida abundante aqui na terra para ele. Nos colocamos diante desta dimensão, queridos. Paulo, nós sentimos a presença de Deus, e o apóstolo Paulo, queridos, se encontrava numa cadeia, se encontrava numa masmorra, numa penitenciária, se encontrava, meu Deus, ali sozinho naquele momento, numa cela fria, numa cela escura, no porão do palácio, aonde que não entrava luz, aonde que não tinha água, aonde que a situação era precária, aonde que a situação era caótica. Talvez aquela noite, se nós olharmos com a nossa ótica, nós diríamos que Paulo naquela noite seria a última noite da sua vida. Quem sabe seria o último momento, quem sabe seria a última noite para o apóstolo Paulo que vivesse. Mas, queridos, o nosso Deus, Ele não se esquece. O nosso Deus, Ele se lembra de cada um de nós. O nosso Deus, o meu Deus, o Deus que está sendo e será pregado aqui neste lugar, sempre se lembra de você. Embora muitos possam esquecer-se de ti, alguém possa, importante na tua vida, possa se esquecer de você, mas o meu Deus, o Deus que é pregado, o Deus que é falado, o Deus que nós compartilhamos as bênçãos, não se esquece da tua vida. A cada ato, a cada atitude, a cada gesto teu, Deus está olhando para a tua vida e Deus está te galardoando, ou melhor, está te recompensando, porque galardão é recompensa. E Deus está te recompensando por aquilo que você está fazendo dentro do reino. Por aquilo que você mesmo na inocência, ou mesmo inconsciente, você faz para o reino. Por intermédio de um gesto, de uma palavra, de uma atitude tua, que é o que Deus espera de nós. Atitudes convincentes, atitudes de verdadeiramente filhos. Os judeus queriam tirar a sua vida, estavam tramando. Ele se encontrava encarcerado numa prisão. Ele poderia olhar e dizer: cadê os meus irmãos? Eu estou aqui na prisão, aqui ninguém me enxerga, aqui ninguém me vê. Eu estou aqui nesta penitenciária, eu estou aqui nesta prisão, onde que só estou eu aqui. Mal sabia ele que o Todo-Poderoso estava vendo ele. Mal sabia ele que o Deus Todo-Poderoso estava cuidando dos passos dele e não estava deixando nem o desamparando. Quem sabe em algum momento da tua vida, meu querido e minha querida irmã, você possa estar pensando que estou sozinho ou estou sozinha, mas saiba que Deus está cuidando, porque Ele cuida dos seus, Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida daqueles que estão debaixo de sua graça, Ele cuida daqueles que estão compromissados com a obra do Senhor, e nós estamos compromissados com a obra do Senhor. Se assim você crê, aplauda Jesus bem forte. O interessante, queridos, Paulo não sabia, ele sabia em quem estava crendo. Ele estava preparado, queridos. Ele estava preparado mesmo que fosse a última noite da sua vida. Mesmo naquela penitenciária, no fundo, na parte inferior, ali naquela fedentina, onde que aos olhos do homem não tinha vida,
mas o meu Jesus estava com ele naquele lugar. Eu quero dizer a você, querido, que mesmo das mais difíceis momentos da tua vida, Deus nunca vai te deixar. Mesmo nos momentos difíceis da tua vida, Deus estava contigo para te amparar, para te acolher, para te aconselhar, para te dar o bom exemplo, para estender a mão e colocar o ombro à disposição para você chorar. Mesmo em momentos difíceis, o apóstolo Paulo estava disposto a morrer, conforme diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele estava propenso a, se necessário fosse, morresse ali. Mas ele estava crendo na palavra que havia sido revelada ao coração dele. Momentos que Paulo pensava que fosse o fim, podia até pensar que fosse o fim. Momento que, de repente, na tua vida ou na minha vida pensam que é o fim. Ah, agora acabou-se tudo. Isso, queridos, Deus está no controle. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: tenho isso por certo, que aquele que em vós começou a boa obra, irá concluí-la até a vinda de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la. Certamente, você já passou por um momento de dificuldade. Algumas situações que são difíceis de poder resolver. Quem não passou? Algum relacionamento, alguma coisa que parece ser intermináveis. Mas Deus, em todas as causas, Deus se coloca a dispor e à disposição. Agora, queridos, momentos difíceis, momentos de dificuldade, mas passar as dificuldades com Deus. São momentos que nós sabemos que não temos forças para poder prosseguir. Momentos, e eu penso que cada um de nós já passou por momentos difíceis. Momentos que você olha dentro para você e fala: não tenho força, eu não vou vencer. Momento, olha, essa eu não vou conseguir. Essa eu não vou conseguir. Momento que você olha para dentro de você e diz: olha, estou perdida porque não vou conseguir. Mas saiba que Deus é um Deus que está sempre acolhendo. Deus é um Deus que está sempre aconselhando. Deus está sempre perto de mim e de ti. Momentos difíceis de nossas vidas, em que nós nos pegamos momento de crise e de necessidade de força. Deus está conosco. Nós necessitamos e nós nos sentimos fracos, frágeis. Mas é esse momento que Deus quer trabalhar no meu e no teu coração para dizer: em mim tu és forte, em mim tu és vencedor. É no momento que o mesmo Deus falou para o apóstolo Paulo: Paulo, a tua graça me basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta, porque e aí o apóstolo Paulo dizendo: quando eu sou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu estou com carência e com necessidade de força, eu sei que eu preciso da força de Deus. E Ele vem e socorre. Agora, queridos, vamos refletir esta palavra, este versículo específico, queridos, e ver como Jesus fortalece quando mais precisamos. Quem sabe você já passou por problemas, por dificuldades. Ou quem sabe você esteja passando por uma dificuldade, algo difícil de ser realizado. Queridos, vamos ver o que Deus nos reserva, queridos, acerca desta palavra. Queridos, primeiro ponto que eu vejo aqui, queridos, nesse versículo, é que Jesus está ao seu lado. Jesus está ao seu lado. Olha aqui. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: no momento da dificuldade, de algo que não estamos conseguindo realizar, queridos, Deus se coloca ao teu lado.
no meio da noite fria, escabrosa, quando estava sozinho na escuridão úmida do calabouço, Paulo sente uma presença diferente. Paulo sente uma presença diferente. E o importante é que ele não se assusta. Quando é aquele frio que ele jamais imaginaria que alguém pudesse estar, ele sente uma presença ao lado dele, diz a Bíblia. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, diz. Quando que, naquele momento difícil, Paulo estava ao lado dele. E quando eu vejo que ao lado dele, queridos, ele não estava acima nem abaixo. A Bíblia está dizendo e afirmando que Jesus se colocou ao lado de Paulo. Ao lado dele. Dizendo: Paulo, eu sou contigo. Filho, eu sou contigo. Filha, eu estou contigo, eu estou ao seu lado. Jesus está ao seu lado nesta noite. Jesus está ao seu lado. E o interessante, queridos, aquele Jesus que Paulo havia conhecido no caminho de Damasco, apareceu novamente para ele, ali quando mais precisava de um companheiro. Quem sabe, ele precisava de alguém para poder explanar. Estão tentando matar-me, estão tentando fazer atrocidade contra a minha vida, inocentemente eu pregando o Evangelho, estão querendo tirar a minha vida. E a Bíblia diz que Jesus, o Senhor, pondo-se ao lado dele, esteve ao lado dele. Ei, nos momentos de dificuldade, saiba que Jesus está ao teu lado, saiba que Jesus é contigo, saiba que Jesus vai te acompanhar. Jesus estava ao lado dele. Com esse gesto, Jesus estava mostrando para Paulo que estava junto com ele, ombro a ombro, lado a lado. Aos Hebreus 13:5, não te deixarei e não te desampararei. Ele não vai te deixar. Ele não se esqueceu de ti, e não vai se esquecer de você, e nem tampouco de mim. Saiba, queridos, que ele, o próprio Jesus, sendo Deus, ele se despiu de toda a glória, de todo o reino, conforme está em Filipenses capítulo 2, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não usurpou, ou não teve por usurpação ser o igual a Deus. Ele não roubou a glória. Ele esteve aqui, se fez homem e padeceu como homem, padeceu como homem, como vida, como eu e como você. Ele sofreu todas as afrontas que foram cometidas e nenhuma ele pereceu. E se ele passou e nós estamos em Jesus, nós também iremos passar todas as dificuldades que são colocadas no dia a dia em nossas vidas. Eu creio. Jesus estando ao lado, Jesus está contigo o tempo todo, meu querido e minha querida. Mas quanto mais você precisa, aí ele se coloca ao seu lado. Dizendo, conforme diz Isaías 43:2, e quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. E tudo aquilo que é preparado, conforme está em Isaías capítulo 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as amaldiçoarás. Queridos, nós temos que tomar posse daquilo que Deus reservou. Nas horas difíceis Ele está contigo, nas horas fáceis Ele também está contigo, mais perto ainda para te ajudar. A cada dia, quanto mais você busca, mais você crê, mais você busca, mais Ele te dá bênção, queridos. O segundo tópico,
Jesus fala com você. Jesus fala contigo. Olha o que aconteceu com Paulo. Queridos, Paulo reconheceu aquela voz. Será que você reconhece ainda aquela voz que fala, que sussurra ao teu ouvido? Filho ou filha, eu sou contigo, não te deixarei nem te desampararei. A voz de Jesus que tem autoridade sobre todas as coisas. Mateus 28, 18 diz que, então Jesus, aproximando deles, disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Já pensou Deus, o próprio Jesus se aproximando a ti nessa noite e sussurrando ao teu ouvido, dizendo: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz? Se você quer ouvir a voz, dê uma salva de palmas bem bonita para Jesus. Neste momento do apóstolo Paulo, quando Jesus se aproxima e começa a falar com ele, Jesus diz, dá uma ordem a ele, dá uma ordem ao apóstolo Paulo: ó, coragem. O interessante é que no versículo 11 diz aqui, ó, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Mateus, vem aqui um pouquinho, vem aqui, Mateus. Digamos que isso aqui, que aqui seja a penitenciária de segurança máxima em que Paulo estava aprisionado. E Paulo estava dentro. Jesus se coloca lado a lado dele. Se coloca lado a lado. E começa aqui a dizer, Jesus dá uma ordem para o apóstolo Paulo. Quando que Jesus se aproxima, eu penso que Paulo começa a estremecer nas bases. Ele sente aquele poder, aquela autoridade, aquele Jesus transformador que o havia transformado no caminho de Damasco. E então ele começa a estremecer e começa a sentir que algo diferente está acontecendo, que algo diferente naquela cela fria, fedentina está acontecendo e que Jesus está ali. E algo se aproxima perto dele e diz: coragem, coragem. Filho, coragem, 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 coragem. Aplauda mais forte, se é para Jesus. Filho, coragem. Eu me coloco no lugar de Paulo e eu sinto aquele hálito cheirosão de Jesus no meu ouvido, dizendo: coragem, coragem. Aquele hálito refrescante de Jesus dizendo: coragem. E o que Deus nos motiva nessa noite a dizer: coragem, coragem. Deus não fez nada. Obrigado, meu filho. Deus não fez promessa nenhuma, apenas Deus estava dando uma ordem para o apóstolo Paulo: coragem, coragem, coragem. O que Deus quer de nós é coragem, é que nós tenhamos coragem para poder enfrentar as dificuldades e superá-las e passar por sobre elas e aniquilar essas dificuldades. Coragem. Coragem, coragem, coragem. Você pode sentir Deus falando ao teu ouvido: coragem. Aquela voz suave, mansa, ao teu ouvido dizendo: coragem. Sinta aí em nome de Jesus. Re manoi casso manoia. O rimanoi casso manoi canta ramanai. No momento em que Jesus estava dando uma ordem para o apóstolo Paulo: coragem, coragem. E Deus te desafia nessa noite e dá uma ordem para você ter coragem, coragem,
coragem, que as dificuldades poderão se levantar diante de ti, mas elas não impedem a bênção, não impedem você caminhar, não impedem você de andar, não impedem você de concluir aquilo que Deus te chamou. Coragem, 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 coragem. O coração de Paulo me parece de ver Jesus se aproximando, aquela masmorra, aquela penitenciária foi tomada pela glória de Deus, foi tomada pela unção de Jesus, a presença de Jesus tomou aquele lugar, e aonde que era um lugar frio, fedentino, ali tornou-se um lugar quente e transparente, cheio de poder. Aquilo que era morte, Jesus chegou e trouxe vida. Aquilo que era destruição, Deus trouxe vida. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo disse para José, na cisterna, ele vibrou e disse: é o fim, é o fim. Mas o meu Deus sabe o que ele disse? Não, José, não, José, não, José, sai daí do buraco, porque é apenas o começo. Israel, o Egito está te esperando para você governar. Sabe o que o diabo falou para Mesaque, Sadraque e Abednego naquela fornalha ardente? Ainda Nabucodonosor mandou, aumenta 7 vezes para esquentar. Sabe o que foi? Foi entrando naquela fornalha quente, entrou ali, o diabo falou: é o fim, acabou com esses homens. Mas o meu disse: não, Mesaque, Sadraque e Abednego, é o começo, o império vai se render diante de Deus. Aplauda Jesus. O diabo falou a Daniel na cova dos leões: é o fim. Lá tem um exército de leões. Um exército de leões esperando para comer. É o fim desse homem. Mas o meu Jesus disse: não, Daniel, é o começo. Os leões vão ter que esperar. Parece de me ver a cena. Aqueles leões famintos, ali descendo, Daniel descendo nas escadarias, que as pessoas eram jogadas, segundo a Bíblia, e que nem chegavam ao final da escada, e já eram totalmente destruídos pelas feras que estavam na cova. Os leões olharam assim, e viram o anjo do Senhor à frente. Deve ter falado um para o outro: melhor não passar fome, vamos comer amanhã. Não precisa de Daniel, não. Queridos, toda vez que o diabo fala para você que é o fim, saiba que é o começo da tua vida. Toda vez que o inimigo se levanta para dizer é o fim da tua vida, saiba que Deus está te honrando, Deus está te levantando, e aplauda mais forte então, que é para Jesus. O inimigo pode ter se levantado por esses últimos dias contra a sua vida, tentando dizer é o fim, vou destruí-lo, vou destruí-la. Mas saiba de uma coisa: não, a última palavra vem de Deus, a última palavra do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Exércitos, do General de Guerra, aquele que fez, aquele que faz, aquele que há de vir, aquele que vai fazer, aquele que deve quebrar, aquele que quebra grilhões, despedaça ferrolho, aquele que te levantou, aquele que está contigo, aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou fazemos ou pensamos. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. Ele não para, Ele luta para aqueles que nele confiam. Ele está lutando por você, Ele está batalhando por você, Ele está na tua causa. Orrica somanoi canta ramanás. Aleluia. Em outras palavras, se aproximou ao lado aí tomou a glória, aí tomou
a glória daquele local. Jesus disse para Paulo: coragem, coragem. Olha, Paulo, está escrito lá em Jeremias capítulo 1, versículo 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Poderão pelejar, poderão ter dificuldades, poderão se levantar com ocasiões adversas, mas eu serei contigo para te livrar, para te abençoar, para colocar na tua mão aquilo que você pensa que não tem. Eu vou colocar, eu vou testificar, eu vou colocar e vou testificar, porque eu te amo, diz assim o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava. Quem sabe esta palavra dessa noite é a força que você precisa. É a força. Quando eu vejo Josué assumindo a liderança do exército de Israel para entrar no Canaã. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Ei, o Senhor Deus dos Exércitos é comigo e é contigo para onde quer que eu e você andarmos. Não tem quem possa levantar, não tem quem possa se colocar diante de nós, se nós estivermos e permanecermos debaixo da graça, debaixo do direcionamento de Deus. Não há quem possa impedir, agindo eu quem impedirá, diz a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Por isso, o que precisamos para ter forças é ouvir a voz e a palavra de Deus. Ei, uma só palavra de Deus é o suficiente para nós retomarmos nossa força. Quem sabe você entrou nesta noite precisando de uma palavra dunamis, palavra de poder. Eis aí a palavra: Deus é contigo. Ser forte e corajoso. Não te assuste nem te espante. O Senhor é contigo. Quer aonde quer que vá, aonde você for, Deus é contigo, Deus é comigo para te livrar. Deus é poderoso, Deus sabe da tua causa, Deus sabe da tua dificuldade, Deus sabe o que está passando em teu coração. Eu não sei, não faço nem menor ideia, nem maior ideia, mas o meu Deus que é poderoso, que é o Deus onipotente, onipresente e onisciente, que está aqui nesta noite, Ele sabe todas as coisas, porque Ele tem o Espírito Santo que sonda e esquadrinha os corações, que sonda a mente, os corações das pessoas. Ele sabe o que está dentro de você, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe qual é a real necessidade que você precisa. Se é necessidade de força, Ele está colocando força. Se é necessidade de uma carência de uma palavra, eis a palavra. E é uma necessidade de algo afetivo, eis ali o toque de Deus na tua vida, para que você possa entender e compreender que o mistério de Deus é com Deus, é com Deus, é com Deus. Remanai kassumanoi cantaramanás. Deus é contigo e comigo também. Terceiro tópico, queridos. Ei, rimanoi kassumanoi cantaramanás. Ei, ai chorocosolamanoi cantaramanás. Olha aqui. O terceiro tópico, remanoi cant. A névoa do Senhor está aqui. Ricassumanoi cantaramanás. Olha só o terceiro tópico. Deus ou Jesus garantiu a continuidade do ministério de Paulo. Ei, Deus é Deus de continuidade. Deus é Deus que continua. Deus estava anuindo, Deus estava reafirmando, Deus estava ali ratificando a autoridade, o ministério da vida do Paulo. Não era ali que ia acabar. Sabe por quê?
coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém. Ei, olha aqui, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Ei, não cessa aqui. Não para aqui, é apenas um princípio, é apenas um recomeço, é apenas começar, vai avançar, vai caminhar, vai, a palavra de Deus vai chegar até Roma. Aquilo que Deus depositou na tua vida, aquilo que Deus colocou no teu coração, vai ser concluído e vai concluir, porque Deus é Deus na minha e na tua vida. Jesus garante. Jesus está avalizando, Jesus está outorgando a continuidade do ministério de Paulo. Ei, Paulo, eles querem te matar porque o que planeja o homem pode planejar, mas a decisão final vem do Senhor. O homem pode fazer planos, o homem pode fazer projetos, mas a palavra final vem dos lábios de Deus. Saiba disso, querido e querida. Paulo estava em Jerusalém, queridos, e tinha acabado de testemunhar aquilo que Deus havia feito nele. E aquilo que era testemunho para edificação, aquilo que era testemunho para que conversão de muitas vidas, tinha se voltado ao contrário. Não entendi. Como pode isso? Dificuldades. Coragem. 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 Coragem, filho. Coragem, filha. E Deus está falando ao nosso coração nesta noite. Deus já está falando a corações aqui nesta noite, eu creio. Eu sinto a presença real, viva do Deus Todo-Poderoso. Pode aplaudir porque é para Jesus. Ele continuaria pregando. Paulo, você está aqui nessa noite e está tendo ameaças contra a tua vida. É, Paulo? É. Coragem. Paulo, eles estão tramando algo contra ti. É isso, Paulo? É. Coragem. Paulo, eles estão dizendo que querem matar você. E você está aprisionado. Segundo a ótica do homem, você está morto. É, Paulo? É verdade, Jesus. Coragem. 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 Coragem para poder prosseguir. Coragem. 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 Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Aos Hebreus 13:5. Jesus não muda. Malaquias 3:6 diz que porque eu, o Senhor, não mudo. Números 23:19 diz que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ei, coragem. Coragem. Talvez Paulo pensaria que nunca chegaria tão longe. Eu me coloco, porque eu também às vezes me coloco na presença de Deus. Deus, o Senhor me levou tão longe, tão distante, tão longe. Sabe o que ele fala para mim? Nem te levei ainda. Coragem. 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 Nós temos o nosso general de guerra. A promessa de Jesus se cumpriu. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Porque Deus vela sobre a palavra para cumpri-la. Ei, Deus está cuidando aquilo que Ele já liberou da boca dele para a tua vida. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir
queira o inferno ou não, vai se cumprir na tua e na minha vida, porque Deus é Deus de ontem, Deus é Deus de hoje e Deus é Deus de eternamente. Deus é Deus de sempre. Deus pode fazer você andar. Deus pode te levar muito além do que você imagina, porque Ele, Efésios 3:20, é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Isso está dizendo que nós temos limites. Isso está dizendo que nós temos limitações, mas o nosso Deus, Ele é capaz de nos levar além do mais, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Então eu entendo que aquilo que você pede e aquilo que você pensa é minúsculo diante daquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Saiba que Deus é poderoso, Ele é capaz de fazer muito mais, Ele é capaz de fazer muito mais. Você já sabe o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito de paz para a sua vida e não de mal. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, ao meu respeito e o teu respeito, para vos dar o fim que desejais. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Viva, olha aqui, viva o propósito de Deus. Viva o propósito de Deus, que Jesus te garante a vitória. Eu vou repetir porque alguns não ouviram. Viva o propósito de Deus, que Jesus garante a tua vitória. Viva o propósito de Deus, que Jesus garante a tua vitória. Eu estou vivendo o propósito de Deus aqui na terra, estou usufruindo e me beneficiando do melhor, da vitória de Deus para a minha vida. Viva esse propósito de Deus, que Deus vai te dar a vitória. Deus já está te constituindo como vencedor, como mais do que vencedor. Quando você achar que a caminhada está difícil, quando você pensar que a caminhada está difícil, saiba de uma coisa, lembre-se de uma coisa, que Jesus se coloca ao teu lado. Jesus está ao seu lado. Jesus está ao seu lado. Ele fala ao teu coração, te dando coragem. E te garante a vitória, mostrando o propósito que tem para a tua vida. Uma nova história Deus tem.